Para quem deseja prosperar, ganhar dinheiro, qual é a importância que os arquétipos têm neste processo? E olha que interessante, eu postei nos stories do meu Instagram, quase agora, a seguinte reflexão: dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Essa é uma das leis do universo, né? A lei de causa e efeito. E os resultados que você anda tendo na sua vida, seja ele em relação a dinheiro, em relação ao trabalho, né, a carreira profissional, seja em relação aos seus relacionamentos familiares, amorosos, seja em relação à sua saúde. Todo resultado que você tem na sua vida é devido à sua vibração. Tudo que existe no universo emite um campo eletromagnético. Este campo atrai exatamente o que ele é. Semelhante atrai semelhante. Todos nós, já estamos criando a nossa própria realidade de acordo com a nossa vibração. Quer a gente saiba disso ou não, quer a gente acredite nisso ou não, não importa. As leis do universo, elas funcionam de qualquer forma. A nossa vibração, ela interfere nos nossos resultados. Gente, não é uma questão de acreditar ou não, não é uma questão de aceitar ou não. É assim. Uma das leis do universo que a gente respeita, que as pessoas respeitam, é a lei da gravidade. Nós sabemos que se a gente pular de um prédio, né, a gente vai chegar lá embaixo e o resultado não vai ser muito bom. Porém, existem outras leis, além da lei da gravidade. E a lei da causa e efeito é uma delas. Como a gente vibra, a gente atrai mais do que a gente vibra. Onde que eu quero chegar com isso? Que não adianta você querer, você desejar prosperar, ser uma pessoa próspera, ganhar dinheiro, se você estiver vibrando na escassez. Ou daí, o que é vibrar na escassez? Quando você passa, né, na porta de um restaurante caro, daqueles sofisticados, o que você pensa quando você passa na porta de um restaurante assim? Se você pensa lá no fundinho, nossa, deve ser caríssimo o jantar aqui, o almoçar aqui. Eu não tenho dinheiro para fazer uma refeição aqui. Nunca vou ter dinheiro para ter uma refeição aqui. Ou se algum dia eu vier jantar aqui ou almoçar aqui, eu vou enfiar a faca em mim. Isso é um exemplo de que, mesmo no seu consciente, no seu lado racional, você falar: não, eu quero prosperar, eu me sinto uma pessoa próspera. Lá no fundinho, no seu inconsciente, você está vibrando na escassez. Outra coisa que precisamos entender, gente, em relação a essa questão da vibração, é que os arquétipos, eles atuam na nossa vida, eles influenciam a nossa vida, quer a gente queira ou não, quer a gente acredite ou não. E os arquétipos, eles têm o poder de influenciar na nossa vibração. Então vamos lá.
Eu comecei falando que a nossa vibração faz com que a gente atraia mais do que nós estamos vibrando. Então, se a gente está vibrando na escassez, nós vamos atrair mais escassez. Se a gente está vibrando na abundância, a gente vai atrair mais abundância. E os arquétipos, são, né, imagens afetivas, eles têm o poder de influenciar na nossa vibração. Eles têm o poder de fazer com que a gente pare de vibrar na escassez e comece a vibrar na abundância. E já já eu vou explicar como isso funciona, ok? Como ele age em nós. Antes de começar a falar sobre os arquétipos, eu quero falar mais sobre a vibração de escassez, porque muita gente vibra na escassez, está vibrando na escassez e não tem conhecimento disso. Racionalmente ela acha que não, que ela é uma pessoa próspera, que ela gosta de dinheiro, que ela quer atrair dinheiro, mas lá no fundinho ela está vibrando na escassez, né? Nós temos o poder de escolher o que queremos pensar e sentir. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles interferem diretamente na nossa vibração. E nós temos o poder de trocar esses pensamentos, de trocar esses sentimentos, ou de uma forma consciente, ou com a ajuda de alguns arquétipos. Porém, nós temos que fazer isso sem ansiedade e sem desespero. A ansiedade é uma coisa tão interessante, né, gente? É muito comum, eu recebo mensagens dos meus clientes, eu estou ansioso aqui para ver o resultado do seu trabalho, eu estou ansioso para essa nova etapa da minha empresa. E aí eu explico, gente, olha, troca esse sentimento de ansiedade pela expectativa, né? Eu estou na expectativa, porque a ansiedade não é um sentimento bom. A ansiedade tem muito a ver com o medo, né? O medo de não dar certo, o medo de não funcionar, o medo de não ser sucesso. E quando a gente vibra no medo, o que a gente vai ter mais de retorno? Mais medo, não é mesmo? A gente atrai o que a gente sente, o que a gente vibra e o campo eletromagnético. E é aí que os arquétipos entram na nossa vida. Eles entram para poder mudar essa nossa vibração. Carl Gustav Jung, psicólogo e psiquiatra suíço, né, que dedicou a sua vida a estudar os arquétipos. Jung, gente, foi o primeiro profissional, cientista, psiquiatra a falar o seguinte: dentro do ser humano existem dois centros. Um deles é o ego e o outro é o self, que nós também podemos chamar de centelha divina. Tá? E aí o que acontece? O nosso ego, ele quer dominar a parada. E aí a gente começa a ter medo, a gente começa a ter inveja, a gente começa a vibrar na escassez. O nosso ego, com o objetivo de nos proteger, faz com que a gente não ouça a nossa centelha divina, que a gente não ouça o Deus que existe aqui em cada um de nós. E aí as coisas começam a não dar certo, começam a não funcionar, né? Essas duas forças que existem dentro de nós, é muito comum a gente ficar indeciso sobre as coisas. Olha só, às vezes você está com muita vontade de fazer algo, você está com muita alegria, você está com muito desejo de fazer algo, e às vezes você fala, não quero mais fazer isso. Isso é o quê? São as duas polaridades. É esse conflito interno entre o ego e a centelha divina. A nossa centelha divina é Deus falando com a gente. Então, às vezes, está lá falando, olha, vai fazer isso, vai prosperar, vai trabalhar, vai viver seu propósito divino.
Mas o ego está lá do lado dele, falando, não, não faça isso, se você fazer isso, você não vai prosperar, você vai se dar mal. Então é por isso que a gente vive nessa dualidade o tempo todo, que é aí uma disputa, né? O ego querendo tomar conta da nossa centelha divina, tomar conta da nossa vida, né? Então, é muito comum ter essa oscilação, tá? Agora, tem pessoas que não oscilam. Por quê? Porque elas abafaram totalmente a centelha divina delas e fazem exatamente o que o ego manda. Então, geralmente são as pessoas que não estão nem aí para o outro, são as pessoas que fazem de tudo para prosperar, inclusive coisas, né, prejudicar o outro, passar por cima do outro, porque ela acredita que é assim que funciona, que o ego é dessa forma que tem que ser feita. O ego, ele pode nos impedir de enxergar as nossas crenças limitantes em relação ao dinheiro. É muito comum que a gente tenha essas crenças limitantes. E essas crenças limitantes são histórias que nos contaram enquanto nós éramos crianças. E nós aceitamos essas histórias como verdade. No que se refere a dinheiro, é muito importante que a gente investigue, né, e traga para o consciente o que a gente acredita que é verdade em relação ao dinheiro. A gente precisa de ter este conhecimento, né? A gente precisa eliminar essas crenças limitantes em relação ao dinheiro. E a gente precisa ser sincero quando a gente se volta para nós mesmos e a gente faz essa análise, né? Será que eu tenho crenças limitantes em relação ao dinheiro? Eu separei aqui, né, algumas crenças limitantes em relação ao dinheiro que eu quero compartilhar com vocês. Como era o ambiente na sua casa, na sua infância? Então, eu quero convidar vocês agora que vocês voltem aí aos 6 anos de idade, 5 anos de idade. A família vivia em abundância ou não? O que sua família falava sobre dinheiro, sobre realização, sobre progresso, sobre sucesso? Gente, é muito importante que a gente faça essa autorreflexão, que a gente seja sincero com a gente mesmo em relação a isso, tá? Ter essa visão, né? Vamos fazer de conta que você está ali agora, com 6, 5 anos de idade, você está ali vendo, né? Como que era a sua família naquela época. Qual era a expectativa dos seus familiares sobre o futuro? Eles eram positivos em relação ao futuro? Eles eram negativos em relação ao futuro? Qual a visão de mundo dos seus familiares? Qual era a visão de mundo deles? Eles tinham essa consciência de onde a gente veio, do que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Existia uma consciência de propósito divino. Eu sempre questiono, eu sempre analiso, eu sempre faço essas reflexões em relação a essas crenças de dinheiro, essas crenças limitantes de dinheiro que me foram impostas na infância, né? Pelos mais velhos, que também nem é culpa deles, porque eles também ouviram essas histórias, então eles estavam só repetindo, né? Então, na minha época, inclusive, não se falava de propósito divino. Falava-se em ter que estudar, fazer uma boa faculdade, conseguir um bom emprego e pronto, né? Não falava em algo maior do que isso. Tinham crenças negativas como pobre nasce pobre e morre pobre. Tem uma outra também que era o seguinte: pobre só se relaciona com pobre. Uma pessoa rica nunca vai se casar com uma pessoa pobre. Não se mistura. Eu não gosto de pessoas ricas são más. As pessoas da sua família rejeitavam o dinheiro e o sucesso. Elas achavam que o dinheiro é algo incompatível com a espiritualidade.
ou você tem dinheiro, ou você é uma pessoa espiritualizada. Eu nem falo religiosa, gente, mas existia aí uma crença limitante em relação a essa questão, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus, né? Então, se você tem dinheiro, você não vai para o céu, né? Isso existia na sua época como infância? Isso era dito a você? Você ouvia isso enquanto você era criança? Essas pessoas da sua família, elas gostavam da pobreza? Elas achavam que pobreza, ser pobre é uma virtude? Gente, era muito comum, eu ouvia essas histórias dos meus tios, das minhas tias, ter um orgulho em falar que era pobre, como se a pobreza fosse uma virtude. E alguns anos atrás, eu entendi que a pobreza não é uma virtude, a pobreza é uma doença. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, estamos aqui para usufruir de uma vida em abundância, uma vida de riqueza, uma vida de conforto. Tudo, se isso que eu estou falando para vocês, se alguns de vocês estão sentindo algum tipo de negação, vocês podem saber que tem ali no fundinho alguma crença limitante em relação ao dinheiro. Tá? As pessoas na sua família, enquanto criança, eram pessoas autossabotadoras? Elas se autossabotavam com frequência? As pessoas na sua família, enquanto você era criança, elas estavam sempre endividadas, sempre preocupadas com as dívidas. Essas pessoas gastavam para compensar os problemas emocionais. Eu estou cheio de problema, vou fazer compras. E aí enfiava o pé na jaca do cartão de crédito. Essas pessoas perdiam o que ganhavam e começavam tudo novamente. Se na sua infância você vivenciou algumas dessas situações, se você ouviu algumas dessas afirmações, então muito provavelmente isso ficou interiorizado no seu subconsciente. Todos os pensamentos, todos os nossos sentimentos e comportamentos, todos esses que eu acabei de falar, eles podem ser mudados. Por quê? A partir do momento que você vai identificar todas essas frases negativas, todos esses pensamentos limitantes, todos esses comportamentos equivocados em relação ao dinheiro, e você traz isso para a sua consciência, você consegue trocar, você consegue contestar. Como você nasceu, como você era na sua infância, não determina a sua vida. De forma alguma. Como eu já falei, nós temos o poder de criar a nossa realidade de acordo com a nossa vibração. E os arquétipos, eles nos ajudam a elevar essa vibração. Já vou falar de vários deles, tá bom? A gente precisa o quê? A gente precisa analisar o que sente e então trocar esse sentimento, né? Esse sentimento essas frases erradas, essas ideias erradas em relação ao dinheiro, a gente faz essa contestação. Isso não é verdade, não é assim que funciona, né? Quando você está na rua, você está no trânsito e passa por você, passa na sua frente aquele carro maravilhoso, aquele carro importado, aquele carro, sei lá, que custa uns 300, 200, 300 mil reais. Qual é o sentimento que você tem em relação a esse carro, quando você vê esse carro, né? Se vem um sentimento do tipo, eu nunca vou poder ter um carro desse, a minha situação financeira hoje não permite que eu tenha um carro desse. Se vier esse tipo de pensamento, se vier esse tipo de sentimento, ou então inveja, né, da pessoa que está ali dirigindo esse carro, o que você faz? Automaticamente você está consciente de que é alguma crença limitante e você troca. E você fala: este carro é muito a minha cara. Esse carro é muito eu.
um dia eu vou ter um carro desse. Ou seja, você deixa claro que você se conecta àquela energia, àquele bem, e que você está aberto, receptivo a ter aquele bem. Então, aquela frase, vigiai e orai, é uma das frases mais fortes que existem, que eu conheço e que o tempo todo eu fico atento a isso.